Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o uso da vírgula. Esta aula ela serve para quem vai fazer ENEM, para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer concurso público ou qualquer tipo de prova, tá? O que eu vou explicar aqui não se aplica somente na redação. Você tem que usar no seu dia a dia para escrever para os seus amigos. Tentem sempre se habituar a escrever no WhatsApp, para fazer textão de Facebook. Sempre tente aplicar as regras gramaticais, porque quanto mais você aplica, mais você se habitua com o correto. Beleza, gente? Então não deixe de aplicar isso também no seu dia a dia, porque é uma das formas que você tem para fixar o conteúdo. Eu trouxe aqui as 5 principais dicas de uso da vírgula. Algumas vocês já conhecem, outras nem tanto, então é bom entender, porque desconta a nota na hora da redação se você começar a errar constantemente o uso da vírgula, beleza? Primeira regra, regra básica, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, mas às vezes a gente não sabe na prática como isso funciona. E aqui eu vou adicionar uma regra dentro desta. Não se separa sujeito do verbo. Deixa eu ver se minha caneta está ativada. Está ativada. Não se separa sujeito do verbo, assim como nós não separamos o objeto dos seus complementos, o predicado dos seus complementos e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? Gente, esse daqui é um dos erros mais graves de uso da vírgula que você pode cometer. Normalmente existem alguns concursos, né, que dependendo do tipo de erro que você pratique, desconta um pontinho, 2 pontinhos, dependendo do erro. Quando você pratica esse tipo de erro que eu estou mostrando aqui para vocês, por exemplo, separar o sujeito do verbo é considerado um erro muito primário. E aí, bancas específicas de concursos públicos costumam descontar um pontinho um pouquinho maior nesse tipo de erro, beleza? Então, fiquem atentos. Olha lá. Eu irei muito bem na prova. Como tia Juju ensinou para nós, tia Suelen. Suelen, quanto tempo eu não escuto esse nome? Eu acho um nome muito bonito, Suelen. Tia Suelen, tia Solange, tia Rosângela explicou pra gente. Para você descobrir o sujeito e o predicado, você tem que fazer a pergunta para quem? Para o verbo, né? Se você não sabe os tipos de sujeito, os tipos de predicado, já tem aula aqui completinha para você no canal. Sujeito, predicado, todos lá os tipos eu explicando para você, tá bom? Então assista, já anota aí para você assistir depois essas aulas, tá? Já tá aqui no canal. Então, eu irei muito bem na prova. Quem irá muito bem na prova, pessoal? Não é verdade? Olha lá, eu sou o sujeito. Ou seja, nunca podemos colocar uma vírgula aqui, porque isso é considerado um erro grave, de verdade, gente. Assim como eu também não posso separar o verbo dos complementos dele, o objeto dos complementos dele, também fica errado. Então, ó, irei, vírgula, muito bem na prova. Na, completa aqui, ó, o na prova fica junto, certo? Se você meter uma vírgula aqui, você está separando complementos. Erradíssimo. Fiquemos atentos. Você não pode falar isso comigo. Quem não pode falar isso comigo? Você. Então, sempre tente descobrir quem é o sujeito e o predicado. Ou seja, se o sujeito está aqui, neste meio, você nunca poderá ter uma vírgula, beleza? Já vou colocar até o X aqui para vocês lembrarem que isso é errado. Anotem. Eu sei que essa é uma regra que muita gente comenta, mas ainda tem muita gente errando. Eu tenho alunos na plataforma que enviam a redação para nós, a gente faz a correção e a gente faz essa observação para vocês. Separou. Sabe por quê? Porque a gente não erra porque quer, obviamente. A gente erra por falta de atenção. Então, quando você for revisar o seu texto, você vai ler a oração, vai identificar quem é o sujeito, quem é o predicado. Você colocou uma vírgula entre o sujeito e o predicado? Será que tem uma vírgula ali no meio? Gente, não pode, jamais. Aí depois que você olha o sujeito e o predicado e verificou que não tem nenhuma vírgula ali no meio, olhe os complementos desse predicado. Tem objeto direto e o objeto indireto. Tem vírgula entre o objeto e o complemento, entre o verbo e o objeto, por exemplo, entre o complemento do objeto. Então, tudo isso você tem que olhar. Ah, professora, mas eu não sei o que é o objeto direto e indireto. Vou te falar um negócio incrível. Tem aula completa aqui no canal. Beleza? E eu explico exatamente o que é o objeto direto e indireto e os complementos desses objetos, como podem aparecer. E aí você já sabe que não pode ter vírgula entre verbo, objeto e seus complementos. Beleza, gente? Então, primeira regra bem básica aqui para você. Ó, outra vez, ó, você não pode, né? Então, nós temos
um advérbio de negação aqui, que é um adjunto adverbial nesse caso, você não pode separar ele do verbo complementar dele, tá bom? Então, não fica picotando tudo com vírgula. Vamos lá. Regra número 2. Essa daqui é uma regra pouco conhecida, mas por ser pouco conhecida, muita gente erra, né? Porque vamos lá. Quando você coloca a vírgula com a conjunção pois, conjunção essa muito utilizada na prova, dependendo da forma que você coloque a vírgula, se você colocar a vírgula somente antes, ela tem um sentido. Se você colocar a vírgula antes e depois, ela tem outro sentido. E muita gente não sabe disso. Então, olha só. Se eu colocar a vírgula somente antes do pois, eu vou mostrar que tem sentido de causa. Se eu colocar a vírgula antes e depois, tem sentido conclusivo. Ou seja, a vírgula, colocar a vírgula, muda o sentido da conjunção. Mas uma regra você sempre tem que lembrar: sempre utilizará a vírgula antes do pois. Beleza? Só que o que você vai ter que lembrar também? Que dependendo do sentido, a vírgula é obrigatória após o pois. Vamos lá, vamos entender quando que muda esse sentido. Ela dança muito bem, pois é. Ela não, né? Ele dança muito bem, pois é dançarino profissional de axé. Uma pessoa benquista. Olha lá, vírgula, pois é dançarino profissional de axé. Vocês conhecem algum dançarino profissional de axé além de mim? Não, tenho certeza que não. Quando eu coloco. É uma loucura, né, Rodolfo? Eu tô descontrolada hoje. Quando eu coloco a vírgula antes do pois, somente antes, tem um sentido de causa. Então eu falo assim, ó, ele dança muito bem, porque é dançarino de axé, profissional de axé. Uma vez que é dançarino profissional de axé, visto que é dançarino profissional de axé. Então, quando eu coloco essa vírgula antes do pois, indica causa. É uma conjunção de causa. O sentido é de causa. Agora, observem. Ele dança muito bem. Será, pois, dançarino profissional de axé. Quando eu coloco uma vírgula antes e uma vírgula depois, está correto. Porém, o sentido é de conclusão. Observem isso, porque em uma redação isso altera completamente o sentido daquilo que você queria dizer por causa de uma vírgula. O pois é uma das conjunções mais utilizadas na redação. É uma das conjunções que mais aparece, que vocês mais gostam de usar. É uma conjunção fácil, só que muita gente não conhece até este momento, não conhecia ou não lembrava dessa regrinha da vírgula antes e depois do pois. Beleza? Quando a gente fala de colocar a vírgula antes e após o pois, você altera o sentido daquilo que você queria dizer. Se você altera o sentido daquilo que você queria dizer, olha só, você vai ter, se você quer dar um sentido de conclusão para a sua redação, ou seja, por isso, logo, portanto, tudo bem? É esse o sentido de conclusão. Você quer dar um sentido de conclusão e você não coloca a vírgula antes e após o pois, você está dando o sentido aí de causa. Então você vai ter dois descontos. Primeiro desconto, porque errou o uso da vírgula. Segundo desconto, porque gerou falta de coesão e coerência no texto. Porque o corretor, ele vai ler com. Se você coloca a vírgula somente antes, ele vai ler com sentido de causa. Então tem que fazer sentido com causa. Tudo bem? Se ele lê e você queria dar o sentido de conclusão e não colocou a vírgula depois, no caso, gerou falta de coesão. Dependendo da forma que você construa o restante do parágrafo, gera falta de coerência também. Fiquem atentos. É uma vírgula alterando completamente o sentido daquilo que você queria dizer. Aposto é um outro cão que também aparece bastante na redação. É uma outra regrinha que aparece bastante e muita gente não sabe. O aposto explicativo, que é esse que utiliza a vírgula, nós estamos falando especificamente dele, muita gente já conhece, mas não sabia que era esse o termo. Olha só. A minha professora, pessoa maravilhosa, faz com que eu entenda o conteúdo. Um beijo para você, hein? Tô falando de mim? Com certeza, sou incrível, maravilhosa. Então, olha só. A minha professora, pessoa maravilhosa, faz com que eu entenda o conteúdo. Resumidamente, o que é o aposto? O aposto, entre vírgulas, ele é considerado um aposto explicativo, ou seja, eu estou explicando algo a respeito do meu sujeito. Eu quis dizer para vocês que a minha professora faz com que eu entenda o conteúdo. Vocês percebem que se eu falasse somente essa parte aqui, ó, a minha professora faz
com que eu entendo o conteúdo, vocês já teriam entendido a minha oração? Mas eu quis explicar para você quem é a minha professora. A minha professora é uma pessoa maravilhosa. Vocês estão entendendo? Então, o que que eu fiz? Eu coloquei entre vírgulas para indicar ao meu leitor que isso é um aposto explicativo. Eu estou explicando para você quem é a minha professora. Lembrando que o aposto não tem verbo. Lembrando que o aposto não tem verbo, porque a partir do momento que tem verbo, ele já não se classifica mais como aposto. Ele vai ser uma oração subordinada a alguma coisa, beleza? Que aí a gente tem que estudar as orações subordinadas. Então, olha só, por isso que a gente sabe o que é o aposto. É aquela informação a mais que eu coloco no texto, mas que se eu retirar, não perde sentido. Por isso que aqui, nesse caso, a oração, ela continua com sujeito e continua com predicado. Tá dando para entender? Ou a oração, no caso, ela pode ter só um predicado, mas o aposto em si, ele não acrescenta algo que faça perder o sentido. Deu para entender? Olha o aposto que vocês usam muito na redação. Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteiras. Sabe este, por exemplo, que fica entre vírgulas quando você escreve uma redação? Pois é, ele é considerado um aposto e ele tem que ficar entre vírgulas. Deu para entender? A não ser, claro, que você coloque o por exemplo no começo da oração. Então eu posso falar assim, ó, por exemplo, vírgula, lembro-me, e aí você continua. Lembro-me de Lucas, certo? Então, se o aposto estiver no começo do seu período, vírgula depois dele. Se o aposto estiver no final do seu período, vírgula antes dele, ponto final depois. Se o aposto estiver no meio do seu período, vírgula antes, vírgula depois, que você tem que assinalar para o seu corretor que você sabe que aquilo ali é um aposto explicativo. Eu poderia falar para vocês o seguinte: lembro-me de Lucas, que só fazia besteiras. Tudo bem? Lembro-me de Lucas, que só fazia besteiras. Mas eu coloquei um aposto explicativo ali no meio. Lembro-me de Lucas, por exemplo, que só fazia besteiras. Deu para entender? Todo mundo sabia que o por exemplo era um aposto? Então, quando você vai fazer análise sintática, ali você colocaria fulano é sujeito, fulano é predicado, tal, por exemplo, aposto. É assim que ficaria na análise sintática. Beleza, gente? Então, tem sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, aposto. Tá bom? É a classificação sintática disso. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam entendendo. Like no vídeo e compartilhem com seus amigos, tá? O canal, gente, que isso ajuda bastante a gente a crescer. Vamos lá. Regra 4. Antes do e, quando em orações com sujeitos diferentes ou quando ele se repetir. Vamos lá. A gente coloca vírgula com e. Muita gente, eu recebo essa dúvida de verdade de muitos alunos. Tem aulas completas aqui no canal sobre o uso da vírgula. Eu acho que eu tenho umas 4, 5 aulas sobre o uso da vírgula. E todo mundo pergunta bastante sobre a questão do e a vírgula. Vamos lá. Antes do e, quando em orações com sujeitos diferentes ou quando ele se repetir. Primeira coisa que você vai ter que olhar. Eu mandei um e-mail, primeira oração. Meu pai escreveu uma carta, segunda oração, beleza? Quem mandou um e-mail? Eu tenho um sujeito aqui. Meu pai escreveu uma carta. Quem escreveu uma carta? Meu pai. Eu tenho um outro sujeito aqui. Eu tenho um e, que é uma conjunção, né, aditiva que está unindo a oração 1 à oração 2. Eu coloquei uma vírgula antes desse e. Por que eu coloquei uma vírgula antes desse e? Porque eu tenho duas orações com sujeitos diferentes, então eu posso colocar essa vírgula antes do e. Por que eu estou colocando isso daqui? Já vi concurso público pedir o seguinte, não era, claro, obviamente, não era esta oração, mas eles colocavam assim, ó, eu mandei um e-mail, vírgula, e meu pai escreveu uma carta. Aí eles falavam assim, dentre as alternativas abaixo, indica aquela na qual há uma transgressão na regra de pontuação. Aí o cara vê esta vírgula aqui, ó, e automaticamente ele fala assim, não precisa, né? Não precisa, porque eu tenho um e aqui, eu tenho uma oração, uma segunda oração, então a vírgula aqui fica errada. Não está errado. A vírgula, neste caso, por serem sujeitos diferentes, eu posso colocar a vírgula antes do e. Por isso que eu estou explicando, tudo bem? Então, esse primeiro ponto é a questão, tá? Se fosse, eu mandei um e-mail, então, por exemplo,
Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Eu mandei um e-mail e uma carta. De forma alguma, eu poderia colocar uma vírgula aqui. Por quê, gente? Quem mandou um e-mail e uma carta? Eu. Nós temos apenas um sujeito. Então, eu não posso separar estes complementos que têm mesmo valor sintático aqui embaixo. Tá dando para entender? Neste caso, eu tenho um sujeito e eu tenho outro sujeito. Eu posso colocar a vírgula por esse motivo, eu posso colocar a vírgula antes do E. Professora, mas e se não tiver a vírgula antes do E neste primeiro exemplo? Está correto? Está correto. Mas e se tiver? Está correto também. Então você não pode eliminar essa questão porque tem uma vírgula ali, porque são sujeitos diferentes. Se eu colocar uma vírgula aqui, ó, neste exemplo que eu escrevi, gente, tá errado, você perde a questão. Tudo bem? Mesma coisa para a redação. Você aplica essa regra para a redação. Vai colocar a vírgula antes do E, você vai olhar se é o mesmo sujeito ou se são sujeitos diferentes. Agora, quando o E se repetir, você não tem opção. Você tem que colocar a vírgula antes do E. Então, olha lá. Fez-se o céu e a terra e o mar. Eu repeti aqui o E. Neste caso, o uso da vírgula antes dele é obrigatório. Tudo bem? Obviamente, você não vai aplicar desta forma na sua redação, porque isso daqui seria aquilo que nós chamamos de eco. Porém, como tem muitas pessoas que fazem provas aqui de concursos e de vestibulares, este tipo de conteúdo é solicitado quando tem lá pontuação no seu edital. Logo, você tem que saber o seguinte: se o E se repete, você tem que colocar a vírgula antes dele. Se o E está separando duas orações com sujeitos diferentes, a vírgula é opcional. Se o E está separando dois termos de mesmo valor sintático, porém com um único sujeito, o uso da vírgula é errado. Deu para entender? Então, olha aqui é obrigatório, aqui é opcional e aqui ele é errado. Deu para entender, gente? Isso é muito importante. E a galera erra muito, vírgula e E. Muito. Sempre verifique, após escrever a sua redação, que você bateu o olho lá na vírgula, você está revisando o seu texto. Lembra que eu expliquei para vocês técnica 15x5 de revisão do texto? Se você não assistiu, a aula está aqui no canal. Técnica 15x5 para você revisar o seu texto. Quando você revisar e você bate o olho lá na vírgula e você vê que tem um E próximo, primeira coisa que você vai verificar, termos de mesmo valor sintático? Está separando orações com sujeitos diferentes? O E está se repetindo? Se estiver repetindo E, pode reconstruir a sua frase, porque você não pode praticar repetições constantes na sua redação da prova. Deu para entender? Beleza? Então, fica aqui a chamada de atenção para esse ponto. E aqui, gente, o vocativo em si, eu resolvi colocar, mas ele não tem como vocês usarem na redação, no caso, por exemplo, do Enem. Porque você não tem como usar, né, um vocativo na redação do Enem. Mas, por exemplo, alunos que fazem a Unicamp, que pede gêneros e tipos textuais diferentes. Sim, pode ser que você caia um tipo de texto que você tem que construir, sei lá, por exemplo, uma crônica ou um e-mail, que você tem que assinalar, escrever um vocativo. E o vocativo, ele é seguido de vírgula, tudo bem? Então, olha só. Posso ajudar, senhor? Que é o... Primeiro, deixa eu só explicar que eu esqueci, né? Primeiro, deixa eu explicar o que é vocativo. Vocativo é quando você evoca algo, alguém, alguma entidade. Não precisa ser especificamente uma pessoa. Então, sabe quando você chega no banco e tem aquela pessoa com um colete perto dos caixas eletrônicos? Ela sempre está com um colete, está escrito nas costas dela. Posso ajudar, senhor? Posso ajudar? Não sei, não tem esse pessoal, vocês já viram? Não? Nunca viram? Eu tô falando sozinha, então. Sempre que você, quando eu falo esse senhor, eu estou evocando essa pessoa, eu estou chamando a atenção dessa pessoa, certo? Então, esse vocativo, ele exige vírgula, é obrigatório. Se o vocativo estiver no final da oração, a vírgula vem antes dele. Se o vocativo estiver no começo da oração, a vírgula vem após ele. E se o vocativo estiver no meio da oração, a vírgula vem antes e depois dele.
Tudo bem? Ah, professora, mas eu não posso confundir isso com aposto? Não, porque o vocativo você consegue perceber que é como se você estivesse chamando a pessoa. Não é uma explicação a respeito do sujeito. É como se você estivesse evocando. E aí você pode colocar qualquer palavra no lugar. Se você sentir dificuldade, fica uma dica de vocativo para você. Você vai trocar por um nome próprio. Por um nome próprio. Como assim? Ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Posso ajudar? Rafael. Tudo bem? Rafael, posso ajudar? Posso, Rafael, ajudar? Tá dando para entender, gente? Coloca um nome no lugar desse vocativo só para você confirmar. O aposto explicativo, ele é uma explicação breve, sem verbo, a respeito do sujeito. O vocativo é como se você estivesse evocando, como se você estivesse chamando a pessoa. Então eu viro e falo assim: Zica, para de comer. Zica, não é a forma que eu estou chamando o meu cachorro? Então eu não estou dando uma ordem na sequência para ele, por isso que eu chamo isso de vocativo. Tá dando para entender? Criança, para de subir no móvel. Tá dando para entender? Então o vocativo é como você evoca esse ser. Ah, professora, eu fiquei na dúvida. Para, Rafael, de subir no móvel. Deu para sacar? Rafael, para de subir no móvel. É como eu estou evocando essa pessoa. Tudo bem, gente? Não deixe de sentar o dedo nesse like, de se inscrever nesse canal e, claro, me seguir lá no Instagram, né, besta? Não deixa de me seguir não, criatura! Um beijo, até a nossa próxima aula e tchau!